estudante do nono ano, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu me chamo Suelen e serei a sua professora nesta caminhada. Vamos lá? Bom, na aula de hoje você vai utilizar os materiais que você já tem o costume de utilizar. Então, caderno ou folha para anotação, caneta, lápis e borracha. E se você tiver aí fácil com você, deixa sempre uma régua lá no seu kit de materiais. Bom, o que nós vimos e o que nós estamos estudando nessas últimas aulas? Então, a gente está falando lá sobre radicais. Então, a gente está estudando um pouquinho da raiz quadrada, da raiz cúbica, da raiz enésima de um número real. E na última aula, nós falamos também sobre área e perímetro. Então, nós fizemos a associação desses dois conceitos com o que a gente está trabalhando da questão dos radicais. Então, a gente fez lá um exercício, uma situação-problema, que eu havia deixado na aula anterior para você pensar um pouquinho sobre área. Então, ali a área é o preenchimento. Quando a gente está calculando a área de um polígono, a gente tem que prestar atenção que não é porque ele tem 4 lados que eu vou usar as 4 medidas no cálculo da área. Para a área, a gente só usa 2 informações. Então, base vezes altura ou lado vezes lado. Por isso que aqui na área eu só usei 2 medidas na multiplicação, no produto, certo? Agora, quando eu falei sobre perímetro, veja só, o perímetro é o contorno da figura, é a soma da medida dos lados. Então, quando eu trabalhei perímetro, eu usei as 4 medidas porque o meu polígono ali, o terreno, tem 4 lados. Se fosse um triângulo, seriam 3 lados e assim por diante. Cuidado também que quando a gente está fazendo adição ou subtração de radicais, a gente só pode associar termos semelhantes. O que é isso? Termos semelhantes, eles têm que ser exatamente iguais. Como assim, professora? Eles precisam ter o mesmo índice, então o mesmo númerozinho aqui que está em cima ali do radical é o índice, então tem que ter o mesmo índice, e o radicando também tem que ser o mesmo. Aqui, ó, nesse caso, a raiz quadrada do número 2. Por quê? Se não tiver a mesma informação, eu não posso associar. E perceba mais uma questão, olha só. Era uma vez a raiz de 2, mais uma vez a raiz de 2, mais uma vez a raiz de 2, mais uma vez a raiz de 2. Eu tenho 4 vezes a raiz de 2. Perceba que eu não somei aqui dentro, ó. Dentro do radical ficou exatamente o mesmo número. Eu fiz, na verdade, eu coloquei o fator comum em evidência, tá? Então, é o mesmo fator que está aparecendo ali nas 4 parcelas, então eu coloquei ele em evidência. Foi isso que eu fiz. Por que a professora está falando isso? Porque se fosse uma subtração, alguns de vocês poderiam achar que eu vou fazer 2 menos 2 aqui vai ficar 0. Não vai, tá? Então tenha bastante cuidado em relação a isso. Eu só posso alterar o número que está ali dentro quando aparecer uma multiplicação ou uma divisão. E hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Na última aula também a gente começou a sistematizar algumas das propriedades que nós já estamos trabalhando, porém a gente não tinha sistematizado ainda. O que é sistematizar? Eu colocar uma regra e dizer quais, generalizar para vários números. Então, na última aula nós falamos dessa propriedade aqui. Então, essa propriedade diz que se eu tenho a raiz enésima de um número que está elevado a n, a resposta vai ser o próprio número. Então, a gente tinha algumas condições para isso acontecer. Primeira delas, o n, que é o índice. Aqui ele aparece como uma potência também, mas como ele está lá no índice, ele precisa ser um número natural maior do que 1. O que é isso? Não pode ser o 0, não pode ser o 1, porque a menor raiz que nós podemos calcular é a raiz quadrada. Por isso que a gente coloca essa condição. Então, o n, que é o número que está no índice, tem que ser maior do que 1, certo? E para o número A, pode ser qualquer número? Pode, mas a gente tem que observar o n. Se o n for um número par, quais são os números pares? Aqueles terminados lá em 0, 2, 4, 6 ou 8. Mas tem que ser um número par maior do que 1, tá? Se o n for, então, par, o número A que está aqui e depois aparece no resultado, tem que obedecer essa condição, A real não negativo, ou seja, eu não consigo fazer uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, se o número for negativo. Eu não consigo isso no conjunto dos números que a gente está estudando. A gente está estudando o conjunto dos números reais. Então, se a gente tem um índice aqui que é par, eu não posso ter uma base negativa, porque quando o índice é par e a base é negativa, não dá para fazer raiz. Então, olha a outra
condição. Se o n for ímpar, o meu A pode ser qualquer real. Então, se o índice for ímpar, aí sim, dentro lá do radical pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser o zero também. Ah, professora, mas e se for raiz quadrada de zero, dá para fazer? Olha lá, real não negativo quando o índice é par. Então, se aqui dentro fosse o zero, independente do índice, daria para fazer e a resposta vai ser o zero. Certo? Muito bem. Então, o que nós vamos falar na aula de hoje? Hoje a gente vai continuar sistematizando algumas propriedades, então a gente vai refletir um pouquinho mais das propriedades dos radicais, operação com radicais, simplificação, e vamos então fazer a sistematização que a gente iniciou na última aula e vamos continuar nessa aula, certo? Então pega lá seu caderno, registra as informações da aula de hoje, então a data, propriedades e operações com radicais, parte 1. Vou te dar um tempinho e eu já volto. Agora que você já registrou no seu caderno, deixa ele ali do ladinho, acompanha aqui com a professora os raciocínios e quando for para você registrar eu te aviso, tá bom? Então vamos lá. Observe as duas operações que eu vou fazer agora. Então veja lá, vamos fazer a primeira. O que a gente tem aqui na primeira caixa, na primeira operação? Nós temos lá uma raiz quadrada de 4 vezes 9. Como que a gente pode resolver isso? Bom, se dentro da raiz tem uma multiplicação, eu posso multiplicar aqueles valores. Então, 4 vezes 9 vai dar quanto? 36. Então, a gente tem a raiz quadrada de 36. Então, lá na tabuada pitagórica, você pode ver quais são os quadrados perfeitos. A raiz quadrada de 36 é 6. Por quê? Porque quando a gente faz 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, vai dar 36. Muito bem. Deixa essa informação ali guardadinha e olha a segunda linha, a segunda caixa, a segunda operação. Eu tenho a raiz quadrada do número 4 vezes a raiz quadrada do número 9. O que eu tenho que fazer aqui? O que eu faço primeiro? Bom, nesse caso, eu preciso primeiro extrair as raízes e depois fazer o produto, a multiplicação. Então, veja lá. Raiz quadrada do número 4 é 2, porque 2 vezes 2 vai dar 4. Vezes raiz quadrada do número 9 é 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9. Agora eu faço essa multiplicação. Quanto que é 2 vezes 3? 6. Então veja só. Se a gente tivesse a raiz de um produto, deu esse resultado. E se a gente tiver o produto de duas raízes, deu esse resultado. Então, quer dizer que se eu tiver a raiz do produto e tiver o produto das raízes, eu vou ter a mesma resposta, portanto, elas são iguais. Mas por que isso vai acontecer? Tem que tomar bastante cuidado aqui, ó. Índice é o mesmo nos dois casos, certo? Por isso eu posso escrever essa relação. Será que a gente consegue escrever uma regra? Será que a gente consegue generalizar? Conseguimos. Inclusive, a gente já estava fazendo esse tipo de operação quando a gente estava simplificando radicais, que eu fazia lá a fatoração, e daí eu dizia que estava dentro da raiz, daí eu tirava lá os produtos, eu posso desmembrar. Então, eu posso escrever, estou com essa informação, eu posso escrever assim, ou eu posso escrever o contrário, a recíproca é verdadeira. Quer dizer que se aparece desse jeito, eu posso juntar numa raiz só. Se aparecer numa raiz só, eu posso separar. Tá, professora, mas para que serve isso? São ferramentas que nos auxiliam a fazer as operações. Então, qual é a regra? Então, generalizando. Então, a professora colocou como segunda propriedade, porque na aula passada eu coloquei como primeira, né? Então, aqui eu estou continuando a numeração. Precisa memorizar a ordem dessas propriedades, o número dessas propriedades? Não. Você tem que saber, você tem que compreender como trabalhar com elas, certo?
Então, olha lá. Se a gente tem a raiz enésima de um produto, a gente pode separar esse produto em várias raizezinhas com o mesmo índice. Ah, só vale para quando tem 2 números ali dentro? Não, você poderia ter vários produtos e poder fazer e desmembrá-los. Mas você só pode fazer isso quando é produto aqui dentro. Se tivesse uma adição, eu poderia fazer isso? Não. Se eu tivesse uma adição aqui, uma soma, eu poderia fazer aquilo lá? Também não. E obedecendo as regras que eu já falei, né? Então, n tem que ser um natural maior que 1, então, porque a menor raiz que a gente faz é a quadrada, então não pode ser o 0, não pode ser o 1. A e b são reais não negativos para o índice par. A e b são quaisquer reais para índice ímpar. Então, eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro no seu caderno e eu já volto. Agora que você registrou lá no seu caderno, deixa ele do ladinho e acompanha aqui comigo mais uma ideia, mais um raciocínio. Então, observa lá, nós temos 2 operações novamente. A primeira, eu tenho uma raiz e dentro da raiz eu tenho uma fração. Lembra lá que fração também indica divisão, então na verdade eu tenho um quociente aqui, uma divisão, tá? Quociente é o resultado da divisão. E na segunda caixa eu tenho uma raiz dividida por outra raiz. Então, eu tenho lá uma divisão, um quociente de raízes. Vamos resolver separadamente e ver o que a gente conclui. Então, lá na primeira, eu preciso primeiro simplificar aquela fração ou fazer a divisão. 64 dividido por 16 vai dar 4, porque quando a gente faz 16 vezes 4, volta lá no 64, tá? Qual é a raiz quadrada do número 4? Bom, qual é o número que vezes ele mesmo vai dar 4? 2, porque 2 vezes 2 é 4, certo? Agora vamos para a segunda. Aqui eu preciso fazer a raiz quadrada, depois a outra raiz quadrada e o resultado das raízes eu vou dividir. Então, 64 e 16 são quadrados perfeitos. Se eles são quadrados perfeitos, se você olhar lá na diagonal da tabuada pitagórica, você vai ver qual é o resultado. Então, a raiz quadrada de 64 é 8 e a raiz quadrada de 16 é 4. 8 dividido por 4 vai dar 2 também. Então, se a gente tiver um quociente dentro da raiz, ou se tiver o quociente de raízes, observando lá os índices, que tem que ser o mesmo índice, e os números também tem que ser os mesmos, a gente pode escrever dessa forma. Então, a gente pode escrever lá o quociente de uma raiz igual o quociente das raízes é igual a raiz do quociente. Ou vice-versa, né? A recíproca é verdadeira. Se você tem assim, você pode escrever assim. E se você tem da segunda forma, você pode escrever da primeira. A ida e a volta é válida. Então, você pode escrever conforme a sua necessidade ao resolver lá uma situação, problema, um exercício, o que seja. Qual é a regra, então? Do mesmo jeito que a gente fez a do produto, aqui eu vou fazer a do quociente. Eu chamei de terceira propriedade, mas você não precisa ficar se prendendo no detalhe, no número da propriedade, tá? Veja lá, se a gente tem uma divisão, a
Aqui eu coloquei com 2 pontinhos, mas poderia ser no formato de fração, como estava no exemplo. E o índice ali é o mesmo. O que eu posso escrever? Divido elas em 2, separo ela em 2 partes, certo? Aqui a gente tem que tomar um cuidadinho extra, porque o que vai acontecer com o B? Como a gente está falando de divisão, existe divisão por zero? Não dá para fazer divisão por zero. Então, tem uma regrinha a mais, uma condição a mais. O B tem que ser um real positivo, se o N for par, e o B tem que ser um real não nulo, se o N for ímpar. Então, não dá para ter divisão por zero. Automaticamente, se acontece isso aqui, esse segundo número que está fazendo a divisão não pode ser o zero. E quando você separar o quociente em 2 radicais diferentes, o índice vai ser o mesmo. Então, se era raiz quadrada, os 2 ficam raiz quadrada. Se era raiz cúbica, os 2 ficam raiz cúbica, certo? Um tempo para você fazer o registro dessa propriedade no seu caderno e eu já volto. Agora coloca lá o caderno do lado, acompanha aqui comigo. Então veja só, mais um exemplo, mais uma situação. Então veja, a gente tem aqui uma raiz quarta de um número que está ao quadrado e a gente tem uma raiz vigésima de um número que está à décima. Como será que resolve isso? Calma, não fica apavorado. Vem comigo aqui que você vai ver como que a gente pode resolver. Então olha só, lembra lá das propriedades que a gente viu lá no começo, quando a professora fez a relação entre uma potência de expoente fracionário e uma raiz? Ou uma raiz e uma potência de expoente fracionário? Ih, professora, você vai complicar. Calma, não é porque vai aparecer uma fração que você tem que ficar desesperado. Calma. Então, essa propriedadezinha aqui, ó. O que essa propriedade fala para nós? Que se a gente tem a raiz enésima de um número A elevado a m, o que acontece? Eu posso escrever esse A aqui como a base de uma potenciação e o meu expoente vai ser uma fração. Só que essa fração, o numerador, que é o número que aparece em cima, é o expoente da potência. E o denominador, que é o número que aparece embaixo, é o índice da raiz. Por que eu vou usar essa propriedade? Olha lá na tela para você ver o que vai acontecer com a primeira raiz, a raiz quarta de 9 ao quadrado. Olha lá. A potência, numerador, índice, denominador. Então ficou lá 9 elevado a 2 quartos. Quando a gente trabalha com fração, você tem que lembrar lá quando a gente estudava frações, que a gente podia trabalhar com frações equivalentes. O que era isso? Eu posso simplificar a fração, ou seja, divido numerador e denominador pelo mesmo número até eu não conseguir fazer mais essas divisões, até ficar uma fração irredutível. Ou eu posso multiplicar numerador e denominador até eu deixar uma fração dependendo da minha necessidade. Tá, e o que dá para fazer aqui? Veja só, 2 quartos
É uma fração que tem o número par e tem o número ímpar. Aliás, o múltiplo de 2, tanto no numerador quanto no denominador. São números pares. Então, eu posso dividir por 2. Divido lá por 2. 2 dividido por 2, quanto que é? 1. 4 dividido por 2, quanto que é? 2. Então, 9 elevado a 2 quartos é equivalente a 9 elevado a 1 meio. Tá, professora, mas não ajudou. Como é que eu vou fazer a potência dessa fração? Usa essa propriedade outra vez. Volta pra cá. Se eu tenho essa informação, eu posso escrever como uma raiz. Tá, mas e quem que vai ficar onde? Veja lá. Numerador é o expoente, denominador é o índice. Então, o que vai acontecer aqui? Qual tipo de raiz que eu vou calcular? Posso ter raiz primeira? Não posso. Lembra que a menor raiz que a gente calcula é a raiz quadrada? Então, a informação vai ficar assim. Olha lá. Aqui tem o número 1, mas a gente não precisa escrever porque todo número elevado a 1 é o próprio número. E aqui tem o número 2, que eu não escrevo porque a menor raiz que a gente calcula é a raiz quadrada. Tá, professora, e agora? 9 é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 vai dar 9. Tá, e agora? O que a gente faz no próximo? Vamos usar a mesma ideia, certo? Então, a gente tem lá a raiz 20ª. Então, fica como? Usando essa propriedade aqui, que relaciona a potência e a raiz. A gente vai ficar com 9 elevado a 10 20avos. Porque, ó, expoente vai no numerador e índice vai no denominador, certo? Vamos simplificar essa fração. Como é 10 20avos, se eu simplificar por 10, ou seja, divido numerador e denominador por 10, quanto que eu vou ter? 9 elevado a 1 meio. Olha lá, ó. 9 elevado a 1 meio. Como é que fica isso? Volto para a raiz quadrada, porque aqui a potência tem o expoente 1 e o índice é 2. Uso a mesma ideia dessa propriedade aqui. Raiz quadrada de 9, 9 é um quadrado perfeito, vai dar 3. Então, olha só. Essas duas raízes tinham índices diferentes e tinham expoentes diferentes, mas elas chegaram no mesmo resultado, portanto, elas são equivalentes. E também elas são iguais a essa daqui, ó. Eu até deixei o número 1 e deixei o número 2 para você ver que é raiz quadrada de 9 elevado a 1 ou raiz quadrada de 9, tá? Essas três raízes são iguais. Tá, professora? E observa lá. Se eu tinha essa raiz aqui e quis chegar nessa, o que aconteceu com o índice e o que aconteceu com a potência? Vamos ver se você pensou direitinho? Se você multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4. 1 vezes o 2, 2. Então quer dizer que se eu multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número, eu escrevo uma nova raiz. E essa nova raiz vai ter o mesmo resultado da raiz anterior. Olha só aqui. Se eu multiplicar por 10, 2 vezes 10, 20. 1 vezes o 10, 10. E se eu fizer divisão? Se eu dividir o índice e o expoente pelo mesmo número, será que também dá certo? Veja só. 20 dividido por 10 vai dar 2. 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, eu posso multiplicar o índice e o expoente e posso dividir o índice e o expoente pelo mesmo número, mantendo lá quem estava dentro lá no radicando, mantendo lá a basezinha, e não vou alterar a resposta. Então, eu posso escrever uma nova raiz. Tá, professora, mas para que isso serve? Como eu já falei, as propriedades são ferramentas, elas nos auxiliam a fazer cálculos. Às vezes você vai estar lá numa operação e é muito mais fácil você fazer a raiz quadrada de um número do que você calcular a raiz 20ª de um número. Por isso que a gente precisa ter esses recursos para a gente simplificar a escrita, para a gente ganhar tempo ali fazer cálculo. Ah, professora, mas eu posso pegar a calculadora e fazer tudo na calculadora. Depende. As calculadoras comuns não têm raiz 20ª. Elas têm raiz quadrada e às vezes raiz cúbica para você calcular. E daí, como é que você faz?
Então você precisa ter esses recursos. Nem sempre a calculadora vai te ajudar. Então, vamos registrar no caderno. Olha lá, a quarta propriedade, eu chamei de quarta propriedade, mas enfim. Se a gente tem, então, uma raiz de índice n e um expoente m, eu posso dividir índice, expoente ou multiplicar índice e expoente pelo mesmo número e eu vou ter a mesma resposta, a mesma raiz, uma raiz equivalente. Cuidado lá nas condições. N, P e R são números naturais maiores do que 1, então são os números que aparecem aqui nos índices, ó. Então eles têm que ser maior do que 1, porque senão a gente não tem a raiz, porque a menor raiz é a raiz quadrada. E o R é divisor comum de N e M. O que é divisor comum? Quer dizer que ele faz uma divisão exata tanto do N quanto do M. Eu não vou poder fazer uma divisão que dê um número decimal ou que sobre resto, certo? Então, quando você for fazer essa propriedade, você precisa prestar atenção nesse detalhe. Ah, professora, mas é que é muita coisa para ficar lembrando aqui. Calma. Com o tempo, você vai adquirindo prática a utilizar as ferramentas, mas você precisa lembrar de algumas coisas. Por exemplo, não dá para ter um número decimal aqui no índice, tá? Então, um tempinho para você fazer o registro e eu já volto. Então agora, deixa o caderninho ali do lado, acompanha aqui comigo mais uma propriedade. Então olha só, a gente tem aqui uma raiz, um radical, então a raiz quarta de 9 ao quadrado. Ah, professora, você já tá complicando demais. Calma, não se assuste. Às vezes a gente olha assim no primeiro momento e fica desesperado. O que você tem que fazer quando acontece isso? Para, respira um pouquinho, para oxigenar lá o cérebro, aí você volta e olha para o exercício, para a atividade, para a situação problema. Porque às vezes você num primeiro momento se assusta, mas aí você precisa se acalmar um pouco, né, abaixar a ansiedade, e daí você lê outra vez, olha o que precisa ser feito. Muitas vezes você sabe fazer, mas você fica inseguro, você fica com medo, você não tem certeza, mas fica tranquilo e vai lá que vai dar certo, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui uma raiz dentro de uma potência. O que a gente faz? Bom, vamos tentar fazer primeiro a potência. A minha base, lembra lá que na potência a gente tem base e expoente. O expoente é 2, isso aqui é a base. Então, esse que a professora escreveu de azulzinho é a base, raiz quarta de 9. Se a base, quantas vezes que eu tenho que escrever a base quando o expoente é 2? Eu tenho que escrever 2 vezes. Então, veja só, raiz quarta de 9 vezes raiz quarta de 9. Muito bem. A gente viu uma propriedade agora há pouco que diz que se eu tiver um produto entre raízes que tem o mesmo índice, eu posso unir, eu posso escrever na mesma raiz, que é o que eu vou fazer. Olha lá, raiz quarta de 9 vezes 9. Tá, professora. E
Bom, se a gente tem ali 9 vezes 9, eu posso escrever isso como uma potência, porque a potência é uma forma abreviada, digamos assim, de escrever um produto de fatores iguais. Então, quantas vezes tem o 9 aqui? Quantos fatores 9 nós escrevemos? 2. Então, eu posso escrever como raiz quarta de 9 ao quadrado. Olha só o que aconteceu. O expoente que estava lá fora do radical está dentro do radical agora. Tá, professora, mas você não resolveu. Não, a minha ideia aqui não é resolver, é mostrar para você como que a gente pode escrever uma regra, uma propriedade. Se você fosse resolver, o que você poderia fazer? Bom, você poderia fatorar o 9 e daí juntava com esse expoente usando a propriedade de potenciação, depois escrevia lá em forma de fração, né? Pegava aquela relação da raiz com a potência de expoente fracionário, simplificava a fração lá no expoente e voltava para a raiz. Era uma opção. Ou você poderia fazer o 9 ao quadrado, depois o resultado fatorava e simplificava o radical. Como aqui é uma raiz quarta, é a cada 4 números iguais lá na fatoração que você extrai uma da raiz. Então, para resolver, existem várias técnicas. Aqui nessa situação, eu só quis mostrar para você que se a gente tiver um radical, uma raiz e uma potência, a gente pode escrever ao contrário também. O expoente que estava lá fora, ele pode vir para dentro do radical, ele pode ficar lá no radicando, e daí a gente utiliza outras propriedades. Então, essa é a quinta propriedade. Então, olha lá, se a gente tem uma raiz enésima de uma raiz enésima de um número A elevado a m, é a mesma coisa que fazer a raiz enésima do número A elevado a m. Então, o expoente que estava lá fora, eu posso escrever dentro. É uma propriedade, certo? Obedecendo aquelas regrinhas lá que a gente já conversou. Então, m tem que ser um número inteiro. Então, aqui eu posso ter um número positivo, negativo ou zero. N tem que ser natural maior que 1, porque a menor raiz que tem pra gente calcular é a raiz quadrada. A tem que ser um real não negativo. Então, aqui na basezinha, eu não posso ter um número negativo, certo? Um tempo para você fazer o registro e eu já volto. Agora que a gente já viu melhor algumas propriedades, vai ter mais uma propriedade que nós vamos estudar na próxima aula, tá? Então, por enquanto, a gente já viu boa parte das propriedades já sistematizadas. Nós vamos, então, fazer um exercício, uma atividade. Nós vamos ali ver a aplicação das propriedades que a gente estudou até agora. A gente já foi trabalhando com elas ao longo das aulas, mas agora que eu sistematizei, eu vou deixar para você ver se você entendeu mesmo. Então, vou te dar um tempo para você registrar no seu caderno, para você resolver essas situações que a professora propôs. Use as propriedades que a gente estudou agora, tá? Não tenha medo de fazer errado. Se você errar, quando eu fizer a correção, é só corrigir, tá? O importante é que você faça o registro e tente fazer, certo? Eu já volto.
Então, gente, agora vamos conferir aí se o que você fez tá mais ou menos na linha do que eu tô fazendo, ou se não tá, daí você precisa arrumar. Então, sem medo, sem desespero, vem junto comigo que vai dar certo. Olha lá. Então, a primeira. Então, letra A. O que a gente tem? A raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 8. Existem várias formas de fazer, só que se você tentou extrair a raiz quadrada desses números, você viu que não deu muito certo. Você tentou fazer lá na calculadora, que eu sei que você tentou fazer na calculadora. Só que lá o que vai aparecer? Vai aparecer um número decimal, porque a raiz quadrada do 3 e a raiz quadrada do 8 não são quadrados perfeitos, são números irracionais. Então vai ter um monte de casa decimal e você não vai conseguir fazer. Por isso que a gente precisa usar as propriedades. Então vamos lá. Qual propriedade a gente pode utilizar aqui? A gente pode utilizar aquela do produto, porque a gente tem uma multiplicação, então a gente vai juntar em um radical apenas. Então vai ficar lá raiz quadrada de 3 vezes 8. Aqui você tem duas formas para fazer. Você pode resolver a multiplicação e depois fatorar. O que é fatorar? Escreve lá o número, coloca um traço na vertical e vai dividindo pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Até você chegar no número 1. Depois que você fez a fatoração, você volta aqui para a raiz. Eu não vou fazer 3 vezes 8, eu vou fatorar o 8, tá? Como que fica a fatoração do 8? É 2 ao cubo. Ou você pode escrever como 2 vezes 2 ao quadrado. Lá nas propriedades de potenciação, a gente viu que nas potências de mesma base, na multiplicação de potências de mesma base, a gente repete a base e soma o expoente. Então, se eu fizer 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 2, fica 2 elevado a 3, porque 1 mais 2 dá 3. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, essa informação que eu coloquei em vermelho é referente ao número 8. É o número 8 escrito de outra maneira, certo? Muito bem. O que eu posso fazer aqui agora? Veja só. Eu posso multiplicar o 3 vezes o 2, que dá 6, e eu mantive o 2 ao quadrado mais um pouquinho. Por que eu mantive o 2 ao quadrado mais um pouquinho? Porque eu posso usar essa propriedade outra vez para separar essas raízes. Então, eu vou usar a propriedade mais uma vez, separei as raízes e daí eu vou usar esta propriedade aqui. Como assim, professora? Veja só. Se eu tenho a raiz quadrada de um número que está ao quadrado, eu não tenho, a resposta é o próprio número. Então, 2 ao quadrado é 4, mas a raiz quadrada do 4 é 2. Então, essa raiz aqui, esse radical que a gente tem, é igual a 2. Esse outro aqui, que eu juntei o 3 vezes o 2, não tem como simplificar mais e não dá para extrair a raiz, porque ele não é um quadrado perfeito. Então, eu vou ter que manter ele dentro da raiz. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 6 vezes 2. Mas lembra que a professora falou para você que quando acontecer desse jeito, a gente prefere colocar o número que está fora da raiz na frente dela? Por quê? Para você não achar que de repente esse 2 está dentro da raiz e a gente esqueceu de puxar aqui o símbolo do radical. Então, só para não acontecer essa confusão, a gente inverte na hora de escrever. Então, é 2 vezes a raiz de 6. E a gente vai omitir o pontinho da multiplicação, certo? Beleza.
Próximo item, letra B. A gente tinha lá um quociente, uma divisão de raízes de mesmo índice. O que a gente pode fazer? A gente viu uma propriedade que quando a gente tem a divisão, a gente pode ou separar ou juntar na mesma. Que a professora vai juntar aqui. Raiz cúbica de 49 dividido por 7. Quanto que é 49 dividido por 7? O próprio 7. Então, vai ficar raiz cúbica de 7. Acabou aqui, simplifiquei, não tem mais o que fazer, certo? Se eu fosse mexer mais com esse número, eu ia ver que vai dar um irracional, porque não tem raiz cúbica do número 7 que seja um cubo perfeito, tá? E a letra C, nós temos uma adição. Tá, mas a gente não viu nenhuma propriedade que relacione a adição. Então, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar separadamente com essas informações, tá? Então, veja lá. Quanto que é a raiz quadrada de 2 elevado à sexta? Existe uma propriedade para isso? Existe. Então, a gente pode colocar lá o expoente dentro do radical. Então, aqui a professora vai trabalhar primeiro só a primeira informação, depois só a segunda informação, tá? Então, acompanha lá comigo. Fica a raiz quadrada, então, de 2 elevado à sexta. E o que eu posso fazer aqui? Olha só. Lembra aquela propriedade que a gente podia relacionar a raiz com o número e expoente fracionário? Escrevi uma fração. Numerador, denominador. Então, 6 meios. Mas essa fração aqui, se eu simplificar, 6 dividido por 2 vai dar quanto? 3. 2 ao cubo. Não tem mais raiz. Se não tem mais raiz, eu posso trabalhar com essa potência. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Muito bem. Agora vamos trabalhar com a segunda informação. O que eu posso fazer nessa daqui? O que vocês acham? Vou usar essa propriedade. A professora, eu usei outra e cheguei no mesmo resultado. Então, calma aí. Confere e depois, se precisar, você corrige. Vou dividir o índice e o expoente, porque os dois são pares, então eu posso dividir por 2. Dividir lá por 2, ficou raiz quadrada de 3 elevado a 1. Esse 1 eu não preciso escrever, e o 2 eu também não preciso escrever. Mas a raiz quadrada de 3 não é um quadrado perfeito, então eu vou manter a raiz quadrada do número 3 e acabou. Vai ficar desse jeitinho. Ah, professora, mas você não pode juntar toda essa informação? Não posso, porque eles não são semelhantes, ou seja, uma coisa é 8, outra coisa é raiz quadrada do 3. Não posso associar, juntar eles, então o jeito mais simplificado de escrever essa expressão é assim, certo? Muito bem, então, o que nós estudamos hoje? Então, hoje a gente falou um pouquinho mais das propriedades dos radicais, a gente sistematizou essas propriedades, falamos mais uma vez da simplificação e falamos das operações com radicais. Espero que você não tenha ficado tão assustado aí, que você tenha entendido um pouquinho melhor esse assunto. Um forte abraço e até a próxima!